Então, o quarto passo, ele vai ser o passo que a gente vai fazer a verificação do estado limite de serviço, que na verdade, né, na prática, o pessoal chama de verificação de flecha. Então vamos lá, para a gente verificar a flecha, nós vamos seguir essa sequência de passos aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente tem que calcular o centro de gravidade dessa viga T, que é essa viga que a gente está considerando aí. Então o centro de gravidade, a gente vai usar o que? Nós iremos fatiar, né, essa seção T em duas seções conhecidas retangulares, beleza? Então basicamente aí eu coloquei isso aí, lancei num eixo cartesiano, né, só para ficar mais fácil. Então basicamente é o que? É o produto da área vezes o centro de gravidade local da peça, dividido pela somatória das áreas. Então essa somatória aí. Então, por exemplo, nós vamos fatiar ali a parte da mesa em 2, né? Chamar essa aí a parte 2 e a parte da alma de 1. Então a área do 1 vezes o centro de gravidade do 1 mais a área do 2 vezes o centro de gravidade de 2 dividido pela somatória das áreas, isso vai me dar o centro de gravidade dessa peça aí em Y, tá? Por que eu estou colocando em Y? Porque é a direção que tende a deformar e fazer o giro aí dessa vigota, tá? Então, quando a gente faz essa conta, vamos lá. Nós temos aí que a área da figura 1, ela é 9 vezes 8, dá 72 centímetros quadrados, vezes o Y1. O Y1 nosso aqui, ele é nada mais é do que, pensa comigo, eu tenho aqui o Y, ele vai ser esse 8 dividido por 2, porque é o centro de gravidade, está na metade dessa altura aqui, né? Então, mais a área 2, que é o que? 4 vezes 42, dá 168, vezes agora o nosso centro de gravidade Y2. Nosso centro de gravidade Y2 é o seguinte, nós vamos ter que subir 8 e andar metade de 4 para chegar nesse ponto exato aqui. Então, 8 mais metade de 4. Aí vai dar essa conta aqui. Então, fazendo essa conta, dividindo pela soma das duas áreas, nós vamos ter que o centro de gravidade dessa seção T aqui equivalente, ele está aproximadamente em 8,2 centímetros dessa face mais abaixo dela aqui. Então, é como se tivesse mais ou menos aqui, ó, nesse trecho aqui onde eu estou passando o cursor, tá? Então, o segundo passo vai ser a gente calcular o momento de serviço. O que o momento de serviço é? Ele é o momento que a gente aplica, né, considerando que a sobrecarga ela não vai estar 100% do tempo atuando na estrutura, que é a sobrecarga de incursão na caixa d'água. Eu não vou ter pessoas andando 100% do tempo ali para fazer manutenção o tempo todo. A gente vai fazer uma redução na carga nossa. E essa redução ela vai ser o quê? Dado por essa formulação. Nós vamos pegar a carga de serviço, ela é igual a soma das cargas permanentes, mais um fator Φ2, que ele é 0,3 para edifícios residenciais, por isso que tinha aquela informação de edifícios residenciais, multiplicado pelo Q, que é a sobrecarga. Então, fazendo essa conta, nós temos 1,402, que é a carga permanente, mais 0,3, que é o fator para edifícios residenciais de redução, né, vezes a nossa sobrecarga lá. Essa sobrecarga nossa, fazendo essa redução no nosso carregamento, ele vai ficar 1,503. Então, o nosso momento de serviço, a gente vai pegar a carga de serviço dentro desses 2,20 e iremos fazer a conta do momento de serviço baseado nisso. Momento, lembrando que é a carga vezes o vão ao quadrado dividido por 8. Esse 100 é só para fazer a conversão, né? Então, 1,503 do carregamento vezes 2,20 ao quadrado dividido por 8 vezes o 100 vai dar 90,93 kN vezes centímetros. Então, o nosso próximo passo vai ser calcular o momento de inércia, né, que é a resistência ao giro dessa seção que a gente tem aqui. Então, pegando esse mesmo desenho nosso, nós vamos usar aqui o teorema dos eixos paralelos, mais conhecido como teorema de Steiner, que ele basicamente é o que? A formulação para a seção T, você pode seguir isso aqui, que é o que? Por exemplo, nós vamos dividir em duas seções, é o que? É o momento de inércia da seção retangular, da primeira aqui, né? Então, por exemplo, é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12 dessa seção, mais a área dessa seção fatiada, vezes a diferença do centro de gravidade da peça para o centro de gravidade global, que é o que a gente encontrou no passo anterior lá, nos passos anteriores. Mais do 2, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a área da figura 2,
vezes o centro de gravidade da figura 2 menos o centro de gravidade global. Então, esses termos aqui, ó, é o que vai ser o termo referente ao momento de inércia de uma figura de seção retangular. E eu tenho que acrescentar esse fator aqui, porque nós estamos pegando, né, é uma seção composta. Nós fatiamos ela em duas seções retangulares conhecidas e temos que fazer esse acréscimo. Então isso aqui que é o teorema dos eixos paralelos, lá, o teorema de Steiner, para encontrar o momento de inércia. Aplicando isso na formulação, então nós vamos ter 9, que é a base do 1 aqui, 9 vezes 8 ao cubo dividido por 12, mais a área, que é 9 vezes 8, 72, vezes 4, que é o centro de gravidade dessa seção aqui, desse retângulo 1, menos 8,2, que é o centro de gravidade geral aqui, isso tudo ao quadrado. Claro que é assim, né? Quando a gente pegar 4 menos 8,2, isso aqui vai dar um número negativo, que elevado ao quadrado vai dar positivo, então não tem necessidade. Você pode seguir essa ordem aqui, que o negativo aqui, quando você eleva ao quadrado, vai dar um valor positivo. Mas a base da figura 2, vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a sua área, que é 4 vezes 42, dá 168, vezes 10 menos, que é o centro de gravidade dela, menos os 8,2, que é o centro de gravidade global, ao quadrado. E isso nós teremos, então, um momento de inércia de 2.422,4 centímetros a quarta. Então, essa é a unidade do momento de inércia. Vocês podem perceber que todos os cálculos que eu estou fazendo aqui, pessoal, é baseado em kilonewton e centímetro. Então, a inércia nossa vai ser em centímetro a quarta, a área vai ser em centímetro quadrado. Então, tudo a gente está tentando padronizar para quilonewton em centímetro. O próximo passo é calcular o momento de fissuração. O que esse momento de fissuração é? Ele vai mostrar a tendência que nossa peça tem a ser fissurada. Então, o que ele nada mais é? Ele é o limite, tá, do concreto à tração. O momento, né, a região tracionada dessa peça, ela sem o aço, quanto que ela aguentaria? Então, a gente vai comparar esse momento de fissuração com o nosso momento de serviço para avaliar se essa peça ela vai estar suscetível a ser fissurada. Então, o momento de fissuração ele é calculado dessa forma. Nós temos que calcular o fator alfa. O fator alfa ele varia de acordo com a seção, tá? Ele é 1,5 para a seção retangular e 1,2 para a seção T. No nosso caso, a seção T, então o alfa é 1,2. Esse FCTM aqui é uma resistência à tração do concreto, tá? Ele é dado por essa formulação aqui. Eu já coloquei na formulação, de modo que você pode jogar aqui, ó, o FCK, ele é em MPa, você pode jogar nessa formulação, tá? Que ele já vai te dar em kilonewton por centímetro quadrado. Então, essa parcela que vocês estão vendo aqui é o FCTM. Ele é 0,03 vezes o FCK elevado a 2/3. Então, esse FCTM vezes o momento de inércia dividido pelo centro de gravidade global da peça que a gente encontrou no passo anterior aqui, né? Então, a gente utilizou o momento de inércia e o centro de gravidade global da peça, além do fator alfa e do FCTM. Então, nós encontramos que o momento de fissuração ele é 90,93. O que isso está implicando para a gente aqui? Olha que interessante. Significa que o nosso momento de serviço ele é igual ao momento de fissuração. Então a gente está no estágio 1. Nós vamos poder usar 100% do nosso produto aí, do módulo de elasticidade do concreto e do nosso momento de inércia. Então significa que essa peça aqui ela não está suscetível a ter fissuração. Se o momento de fissuração aqui, né, ele fosse menor do que o momento de serviço, que é o momento que vai atuar, nós iríamos ter que aplicar uma redução nesse produto aqui da rigidez da nossa seção, tá? Mas no nosso caso, a gente não vai precisar de aplicar isso. Se você tiver um pouco mais de curiosidade, no nosso canal aqui nós temos vídeos, tá? Para verificação de flecha em viga, que ele trata, tá? Lá vão ser tratados quando que esse momento de fissuração lá ele é superado pelo momento de serviço. Aí tem toda uma formulação específica, tá bom? Então vamos lá. Sendo assim, então nós podemos usar lá no cálculo da flecha o nosso módulo de elasticidade secante do concreto íntegro e a inércia íntegra também. Então,
nós vamos então aqui o passo 4.4, que é o cálculo da flecha imediata. Essa flecha imediata é aquela flecha que a gente tem logo após a retirada das escoras. Então a gente vai ter lá 15 dias que a gente vai ficar com as escoras, né? Então a gente tirou essas escoras, nós vamos ter essa flecha imediata. Como que ela é calculada? Ela é calculada baseado no que? Nessa formulação aqui. Essa formulação ela varia, tá, pessoal? De acordo com o tipo de vinculação que nós temos. Por exemplo, aqui, né? Essa fórmula aqui de 5 vezes a carga de serviço vezes o vão à quarta dividido por 384 módulo da elasticidade do concreto vezes a inércia, essa formulação ela é para um modelo que a gente está considerando biapoiado, né, e carga distribuída. Se fosse uma carga pontual, seria uma outra formulação de flecha. A gente vem disso aqui lá das equações de linha elástica, mas isso aqui a gente consegue já ter tabelado, tá bom? Então vamos lá, então a gente precisa do carregamento de serviço, que a gente calculou anteriormente. O vão a gente já sabe que entre eixos ele é 2,20, que é 220 centímetros. E então a gente também já tem um momento de inércia, a gente precisa de calcular agora aqui só o módulo da elasticidade do concreto para a gente calcular essa flecha imediata. Então o módulo da elasticidade do concreto, essa formulação aqui, ela já é uma formulação de um modo que você colocando FCK aqui e aqui em MPa, eu já fiz a formulação, preparei ela para que ela te dê o módulo de elasticidade em kN por centímetro quadrado. Então essa fórmula do jeito que está aqui, ela já vai te permitir isso, que você coloque o FCK em MPa e você tenha essa resposta aqui em kN por centímetro quadrado, tá bom? Eu já preparei a fórmula para isso. Então, para calcular aqui o módulo de elasticidade, nós temos aqui então que é 25 MPa. Então, substituindo na fórmula, nós vamos ter que o módulo de elasticidade ele é 2.415 kN por centímetro quadrado. Então, o último parâmetro para calcular a flecha imediata nós já temos. Então, sendo assim, a flecha imediata ela é 5 vezes o nosso carregamento. Quando nós calculamos lá, o nosso carregamento ele era 1,503 kN para cada metro. Então eu tive que dividir esse carregamento de serviço lá por 100 para a gente ter em kN por centímetro. Nossa fórmula aqui tudo é kN em centímetro. Então por isso que eu fiz essa divisão. 220 centímetros a quarta, que é o nosso vão, 384 já é da fórmula, 2.415 kN por centímetro quadrado já é o módulo da elasticidade de concreto, e isso aqui é o momento de inércia que a gente calculou nos passos anteriores. Então nós vamos ter uma flecha imediata de 0,078 centímetros. O que significa? Que quando a gente tirar as escoras, nós vamos ter essa flecha aqui. Então, o próximo passo é calcular a flecha diferida no tempo. O que é a flecha diferida no tempo? O concreto armado ele tem uma característica muito peculiar, que é o quê? Depois que a gente tem essa flecha que é como se fosse a flecha elástica, que é a flecha imediata, ele continua deformando. Então essa deformação ao longo do tempo, ele começa a deformar ao longo dos anos, só que essa deformação ela para. Essa deformação adicional a gente fala que é a flecha diferida no tempo. E ela nada mais é do que um fator αf multiplicado pela essa flecha imediata nossa. Então vamos lá, como que a gente calcula esse αf? Esse αf ele é dado por essa formulação aqui. Vamos lá, eu vou tentar avaliar cada termo aqui. Vou chegar nesse delta eta aqui, tá? Então aqui nós temos esse ρ aqui, ele é a taxa, rolinha, é a taxa de armadura de compressão na armadura. Então, ou seja, se a gente tivesse armadura dupla, ou seja, aqueles K que a gente calculou lá no início, ele fosse maior do que 0,295, aí nós teríamos uma armadura dupla. Como eu falei para vocês que a laje treliçada, ou qualquer laje, a gente não utiliza a armação dupla, então esse ρ aqui ele sempre vai ser zero, tá? Então ele seria a armadura de compressão dividido pelo B vezes o D. Então nesse caso a gente vai levar a zero porque não tem armadura compressão. Então a gente pode tratar isso sempre como zero já para laje, tá? Para lajes no geral. Então agora esse fator aqui, variação de delta eta, nós temos que avaliar dois itens importantes, que é o que? Esse eta t, o t aqui, ele equivale ao tempo em meses quando se deseja o valor da flecha diferida. Nós obviamente, tá? E que a gente faz uma estrutura considerando que ela vai durar aí por mais de 50 anos ou mais, né? Então, esse tempo que a gente está avaliando, a gente tem que avaliar o tempo acima de 70 meses. Já o T0 é a idade em meses relativa à data da aplicação da carga de longa duração, ou seja,
nós iremos retirar aqui as formas. Então, quando nós tirarmos as formas aqui, que é com 15 dias, ou né, o tempo em meses, ele é meio mês, 0,5 mês. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos então aqui, ó, que o T0 ele é 15 dias, que equivale a 0,5 meses. Então, e o T ele é 70 meses. Lembrando que a gente olhou aqui o ρ0 e ele é zero, porque a armação nossa é simples, isso que sempre vai ser igual a zero. Então significa o quê? Que o eta t para o t igual a 0,5, nós temos que o eta t é 0,54. E nós temos que o eta, no caso aqui, né, o eta t, esse aqui é o t0, né? O eta t0, porque o nosso t0 aqui, 0,5, ele vai dar um eta t0 de 0,54. E para o tempo maior do que 70 meses, que é o nosso objetivo, o eta t, né, ele é igual a 2. Então o que significa aqui? Esse delta eta é a variação do eta t menos o eta t0. Então essa conta aqui, nós vamos ter que é 2 menos o 0,54, que vai dar esses 1,46. Então o delta eta é 1,46. Logo, o nosso alfa f ele é o delta eta, que é 1,46, dividido por 1 mais 50 vezes esse rolinho. O rolinho ele é zero, então acaba ficando que o alfa f é igual a 1,46. Logo, a flecha diferida no tempo ela vai ser o alfa f vezes a nossa flecha imediata. Então, a nossa flecha, né, nossa flecha aqui imediata, ela vai ser 0,78 centímetros. E a nossa flecha diferida, então ela vai ganhar, além desse 0,78 centímetros, nossa flecha diferida no tempo ela vai ser de 0,114 centímetros. Logo, o cálculo da flecha final, ele nada mais é do que a flecha aí nesse tempo, né? A flecha total é a soma da flecha diferida no tempo com a flecha imediata. Fazendo essa soma, nós vamos ter uma flecha total de 0,192 centímetros. Então, o próximo passo agora nós vamos verificar essa flecha. Ela é muito, ela é pouca. Então, para isso, nós temos que consultar os parâmetros normativos. A norma, ela deixa para a gente aqui uma flecha admissível. E essa flecha admissível, ela é o tamanho do vão dividido por 250. Sendo assim, a nossa flecha admissível, se o nosso vão é 220, 220 dividido por 250 é igual a 0,88 centímetros. Logo, se a flecha admissível ela é maior do que a flecha total que a gente está calculando, então ok. Então significa que essa nossa laje aqui, ela passou, né, na verificação de flecha. Então vamos para o próximo passo. Então, gente, agora nós chegamos no quinto passo. Gente, só uma correção, tá? Essa letra aqui, ela chama XI. Eu coloquei nos passos anteriores que era a letra ETA, tá? Mas não, essa letra é o XI, viu? É só uma correção aqui. Belezura? Então, continuando. Então, o quinto passo vai ser a verificação aí ao esforço de cisalhamento, que é o esforço cortante. Nosso quinto e último passo. Então, nós vamos então pegar aqui e calcular o esforço cortante resistente, que é o quanto que essa vigota aí, essa vigota mais esse conjunto T, ele resiste. Então, a formulação, eu já preparei ela, tá, gente? Para que ela fique de maneira que o termo aí D, ele vai ser o quê, né? Você vai usar ele em metro, porque nesse termo que nós temos aqui, a gente vai precisar que ele seja em metro, tá? Então, 1,6 menos D, esse D tem que ser em metro. O FCK que você vai aplicar aqui, ele tem que ser em MPa. Você fazendo tudo isso aí, nós vamos ter a cortante resistente, que é o VRD, ele já vai ser, tá, em kilonewton, ok? Já esses outros BWD aqui, BWD, pode ser em centímetro, mas esse D em específico ele tem que ser em metro, porque pede-se isso na equação, e o FCK ele tem que ser em MPa, beleza? Então vamos lá. Então, e outra questão importante é o seguinte, o AS existente, que é a área de seção de aço que tem dentro da vigota, dividido pela BW, né, que é aquela seção da vigota ali, a parte menorzinha da vigota vezes o D, tem que ser menor ou igual a 0,02, essa relação. Ela não pode superar isso. Se superar, tá, aí nós temos que utilizar só no máximo 0,02, porque aí já não contribui mais, beleza? Então vamos lá. Então
a cortante resistente ela vai ser 0,00375 vezes os 25 MPa elevado a 2 terços, vezes 1,6 menos o D em metro, né? Ele em centímetro é 9,5 centímetros, em metro é 0,095, vezes 1,2 da formulação, vezes o 40 que é da formulação, vezes o 0,3926, né? Que é o AS que existe na vigota, 2 barras de 5, né? Então a área de 2 barras de 5 será 60. Dá isso aqui, 0,3926, dividido pelo BW nosso que é 9 e o nosso D é 9,5. Isso tudo multiplicado pelo BW que é 9, vezes o D que é 9,5. Fazendo essa conta toda aqui, nós chegamos que o nosso cortante resistente é 5,71. Logo, nós vamos ter que comparar isso com o cortante solicitante. O cortante solicitante nós calculamos lá no início, que a gente vai pegar o cortante solicitante é o cortante que a gente calculou lá no início, multiplicado por 1,4. Então, o cortante solicitante ele vai ser 1,4 vezes 1,914, que vai dar 2,68 kN. Logo, passamos aqui, né? Ela está ok em relação ao esforço de isolamento, que é o esforço cortante. Então, passando por todos esses passos para verificação, nós percebemos que a laje de vigota TR8645 com 4 cm de capa e o isopor de 33 cm, sem adicional de armadura, ele já atende aos critérios de norma para a utilização do apoio da laje para 2 caixas d'água de 500. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a título de curiosidade, o detalhe básico ele ficaria dessa forma aqui. Uma planta que a gente indica a direção da vigota, a altura dela, a identificação da laje. A outra que tem as medidas. E essa parte aqui indica o posicionamento das vigotas e do isopor. No caso aqui, ficou 7 vigotas, que é do tipo TR8645, sem adicional, né? Sem adicional. A gente viu que não precisou de adicional a flexão. E o comprimento de 2,20, que é sempre pegando a parte livre mais o tanto que entra para dentro da viga, então é o entre eixos. São 14 EPS de 8,33 por 100 e 4 centímetros de capa de concreto, beleza? Então isso é só para título de curiosidade mesmo. No mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, que a gente vai colocar mais novidades aí, beleza? Então até o próximo.